Romanos, no capítulo 5. Nós vamos ler os versos 6, 7 e 8 desta sessão, que começa no verso 1, que vai até o verso 11, onde o apóstolo Paulo fala sobre a justificação pela fé e a paz com Deus. Nós vamos ler os versos 6, 7 e 8 apenas. Nos diz assim: porque Cristo, quando éramos ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Eu quero convidar os meus irmãos para que leiam comigo o verso de número 8. Vamos ler juntos o verso de número 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Vamos orar. Senhor, nosso bondoso Deus, nosso Pai, sem dúvida alguma, Tu és incomparável. E a Tua palavra nos afirma de forma categórica que o Senhor nos ama com amor eterno. E que o Senhor provou por nós o Teu grande, incomparável amor, enviando o Teu único Filho, para que morresse na cruz do Calvário, para que a nossa dívida fosse paga, Senhor. Ó Deus, muito obrigado, Pai, pelo que o Senhor fez por nós. E agora aqui nós estamos, Pai, desejosos de ouvir a Tua voz. Nós carecemos do Senhor. Alimenta-nos, Senhor. Fala, ó Pai, aos nossos corações. Desvenda, Senhor, os nossos olhos, para que contemplemos as maravilhas da Tua lei. Em nome de Jesus é que oramos. Amém, Senhor. Amém. Queridos, alguém podia me perguntar, e eu teria maior prazer em responder a seguinte pergunta: pastor, já há muito tempo que o senhor tem pregado a palavra de Deus. Isso é verdade. 41 anos, caminhando para 42 anos, fazendo isso. Não somente aos domingos, não somente nas igrejas, mas em outros lugares, pregando a palavra de Deus. E a pergunta que alguém poderia fazer é: como nascem os seus sermões? Como é que você escolhe o texto? Como é que você resolve pregar aquilo que você tem pregado? E eu posso dizer aos meus irmãos, com relação aqui propriamente, atualmente, a nossa própria igreja, pela manhã nós estamos fazendo uma exposição em 1 João. Já estamos chegando ao final desta carta. Hoje pregamos pela manhã no capítulo 5, já na segunda porção, que vai do verso 6 até o verso 12. Estamos chegando já ao finalzinho dessa carta. Então, ela já está definida. Então, eu já sei exatamente o que devo fazer. A tarefa de casa já está dada. É estudar a porção seguinte para expor aos meus irmãos, para pregar ali naquele texto. Mas temos pregado também à noite, em outros cultos. E a pergunta
como têm nascido esses sermões? Esses que apresentam no domingo, esses que pregam nas nossas reuniões de oração na segunda-feira, que são reuniões abençoadíssimas, e também nas quintas-feiras, aqui na própria igreja, quando temos feito reflexões, mensagens bíblicas. Eu digo aos irmãos, muitas destas mensagens, elas nascem, meus irmãos, dos meus momentos devocionais, porque é uma coisa que temos procurado fazer todos os dias. Temos colocado como uma prioridade na minha vida e no meu ministério, começar o meu dia, antes de qualquer outra coisa, me debruçar na palavra e gastar um tempo lendo a palavra do Senhor, não com a intenção de preparar um sermão, não com a intenção de fazer uma pesquisa e depois apresentar esta pesquisa, apresentar essa exposição e uma pregação com base naquele texto, mas uma leitura que eu faço para alimentar a minha própria alma. E se você me perguntasse ainda, essa foi a sua prática, desde aquele primeiro dia quando você foi ordenado, lá em janeiro de 1985, na igreja presbiteriana de Imperatriz, porque lá foi a reunião do presbitério, naquele tempo, presbitério Tiago, o Maranhão todinho, que você hoje conhece muito bem, embora sendo pernambucano, mas conhece, eu acho que o Maranhão melhor do que muito maranhense, era um presbitério só. Então imagine a distância, sair daqui para Imperatriz, para uma reunião de presbitério. Então ali se deu a nossa ordenação ao ministério pastoral. Mas no início não era exatamente assim, porque o próprio exercício ministerial requer de nós atividades tantas que muitas vezes nos atrapalham quanto a esse momento devocional com Deus. E muitas vezes corremos o grande risco de abrir as Escrituras tão somente para preparar o sermão. Domingo eu tenho que pregar, então qual é o texto que eu vou pregar? Então esse texto, então eu vou estudar. Vou me debruçar em alguns livros, fazer algumas anotações, para que eu possa fazer uma exposição fiel no momento em que a igreja estiver reunida para adorar. E durante algum tempo, confesso que eu sofri muito por isso, porque às vezes estava se aproximando o domingo e não estava definido ainda o que realmente pregar. E às vezes aquele momento devocional, ele ia para o espaço. O dia terminava, eu encontrava inclusive muitas justificativas, dizia não, tranquilo, foi muito complicado, visitas, programação e cuidar de tantas outras coisas, então não deu para organizar propriamente uma devocional como realmente eu precisaria fazer. Mas depois de algum tempo, eu então pude entender que o momento devocional, ele é de importância fundamental, não somente na vida de um pastor, de um oficial da igreja, mas de toda e qualquer pessoa que professa a fé em Cristo Jesus. É você ter o seu momento com Deus, o seu momento sozinho, ali, lendo a palavra do Senhor, mas lendo de forma devocional. E o que é ler a Bíblia de forma devocional? É lê-la de forma apaixonada, é ler como aquela carta, aquela mensagem, aquele e-mail que você está esperando, que você recebe, que não é uma carta de cobrança de forma nenhuma, mas é aquela mensagem da pessoa amada, é aquela mensagem de um amigo, de alguém querido que mandou uma mensagem para você. É só você lembrar do dia do seu aniversário e nesse dia você é agraciado com mensagens tão bonitas. Eu às vezes leio as mensagens e digo, será que isso é para mim mesmo? Será que ele está falando é de mim aqui? Sou eu? São palavras tão carinhosas, tão boas, que você lê mais de uma vez. E você chega até a fazer uma exegese na mensagem. Deixa eu ver, está dizendo, olha, eu lhe amo, você é uma pessoa muito querida, e destaca algumas qualidades, virtudes, você fica tão feliz com aquilo, pela maneira com que as pessoas te descrevem.
Então muitas vezes nós precisamos ler a palavra do Senhor exatamente desta maneira, ler como uma carta de amor que foi feita para nós. É Deus, o nosso Deus, esse incomparável Senhor, que se relaciona conosco de uma forma pessoal, de uma forma carinhosa, de uma forma maravilhosa, de uma forma intensa, profunda e verdadeira. Ele fala porque Ele nos ama, e Ele fala muitas vezes, ali naquele momento devocional, nos corrigindo. Ele fala alegrando o nosso coração, Ele fala trazendo um renovo, um ânimo novo aos nossos corações, uma nova disposição em viver, em servir, em trabalhar, em fazer as coisas que precisamos fazer. E foi exatamente assim que nasceu esse interesse em falar hoje à noite sobre esse texto aqui. E obviamente, eu até já fiz a exposição desta carta de Romanos aqui, e estava lendo essa porção. E é uma porção profunda. Aliás, a carta do apóstolo Paulo na verdade, uma carta profunda, uma carta que trata de assuntos extremamente relevantes para a nossa fé cristã. É uma carta que tem dado trabalho a muita gente. Martin Lloyd-Jones comentou toda ela em 16, são 16 volumes, 16 volumes, e eu tenho a graça, a satisfação de alojar na minha biblioteca essa coleção, né? E ele escreve de forma não propriamente técnica, mas até de forma muito devocional, e é interessante, você olha, meu Deus, 16 volumes comentando a carta do apóstolo Paulo aos Romanos, que alguns a têm como o Evangelho segundo Paulo. Alguns dizem que é o quinto Evangelho. Nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João, mas aí Paulo resolve escrever aqui algo como se fosse um Evangelho. Paulo estava, ao escrever esta carta, no final da sua terceira viagem missionária. Deus transformou a sua vida, fez dele, que era uma ameaça à igreja cristã, ele era um perseguidor da igreja, ele era o inimigo da cruz de Cristo, era uma pessoa completamente indesejada pelos cristãos, temida pelos cristãos, mas Deus transforma a sua vida, e ele, quando estava de caminho a um determinado local, a Damasco, com a intenção de prender cristãos, ali no meio da viagem, o Senhor o encontra, transforma a sua vida e faz de um perseguidor da igreja um instrumento de graça, faz dele alguém que foi usado por Deus para a propagação do Evangelho. Deus, na verdade, faz assim, e é interessante porque Deus, Ele não pede nenhuma permissão para agir na vida de quem Ele quer. Ele chega de forma definitiva, grandiosa e poderosa na vida das pessoas, cumprindo ou fazendo valer a sua vontade. A intenção de Paulo era uma, e Deus não quis nem saber qual era a intenção dele. A intenção era perseguir cristãos, e Deus o transforma, fazendo dele um propagador da fé. Isso é interessante a gente saber, porque isso nos faz entender que a salvação é algo que se inicia em Deus, ela nasce no coração de Deus, não no coração do homem. Não somos nós que corremos para Deus, mas é Ele que veio a nós. Nós só o amamos porque Ele nos amou primeiro. E aqui, nessa pequena porção que nós lemos, versos 6 a 8, eu li, reli, aí eu li novamente, aí eu escrevi aquela pequena reflexão com base nos dois textos em dias diferentes. O primeiro foi no verso 6, quando o apóstolo Paulo diz: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque Cristo, quando nós
Veja bem, ele usa o nós aqui de forma muito consciente, porque Paulo estava escrevendo não propriamente para todos os moradores de Roma, para todos os habitantes de Roma. Ele não estava escrevendo para pessoas ímpias, ele estava escrevendo para pessoas que tinham sido alcançadas pela graça de Deus. Ele estava escrevendo para pessoas tementes a Deus, pessoas que entregaram as suas vidas a Jesus, que tiveram as suas vidas transformadas e agora faziam parte daquela comunidade de fé que estava situada na capital do império. Então vejam que Paulo, quando escreve aqueles irmãos na fé, ele tinha uma profunda consciência do que tinha acontecido na sua própria vida. Ele sabia exatamente o que Deus fizera na vida dele, e ele sabia também do que Deus havia feito na vida daqueles que haveriam de ler a carta que ele estava escrevendo. Como eu disse há pouco, ele estava concluindo a sua terceira viagem missionária. Seu desejo era chegar a Jerusalém. Ele estava agora como alguém responsável pela entrega de algumas ofertas que foram entregues a ele, e ele queria também contar com o apoio daquela igreja, porque o seu desejo era chegar à Espanha para pregar o Evangelho. O Senhor fez nascer no coração daquele homem uma paixão missionária muito grande, um desejo de pregar o Evangelho, um desejo de sair do lugar do seu conforto, da sua zona de conforto, para poder proclamar as verdades do Evangelho de Cristo Jesus. E ele escreve também com a intenção de instruir os seus irmãos na fé, de orientá-los acerca destas verdades indispensáveis para a sua vida, porque isso de fato é fundamental. Nós falávamos, por exemplo, hoje pela manhã, de que precisamos nos manter firmes em Cristo Jesus, precisamos nos manter, mas eu pergunto, como é que alguém pode permanecer ou estar firme na fé, se ele não conhece a Cristo, se ele não sabe quem é Cristo verdadeiramente, e nem tampouco a grande obra que o Senhor Jesus realizou na sua própria vida? Então nós somos convidados a nos deleitar na palavra, porque é nos deleitando na palavra que a nossa fé, ela vai sendo fortalecida. Não sei se você já orou assim, mas eu já ouvi muitos irmãos orarem assim. E não que ela esteja plenamente errada, mas pode haver um equívoco aí. Quando você diz, Senhor, olha para mim e aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé. E talvez na cabeça daquela pessoa que pede isso, ela esteja pensando assim, Deus vai soprar lá do alto, e eu estou muito fraco na fé, estou com uma fé debilitada, vou dormir debilitado, mas o Senhor vai soprar em mim e eu vou acordar como um homem de fé, cheio de convicções e de certezas. E na verdade a coisa não funciona exatamente assim, porque a fé chega a nós pela pregação da palavra, segundo as Escrituras, e ela amadurece, cresce, se desenvolve através das Escrituras. Daí a necessidade de nós nos debruçarmos na palavra, de nós lermos e meditarmos na palavra. Então vejam que o apóstolo Paulo, aqui ele diz aos seus irmãos na fé, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, isto é, quando não podíamos caminhar em direção a Ele, e mesmo quando não tínhamos nenhum interesse de caminhar em direção a Ele, quando estávamos abatidos, subjugados pelo peso do nosso próprio pecado, Ele morreu a seu tempo pelos ímpios. Isto é, o Senhor veio a nós quando nós estávamos mergulhados nos nossos pecados, quando não queríamos saber absolutamente nada dele. Ele veio exatamente a nós nesse tempo, nesse momento. No verso 8, ele diz, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco,
pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Aí foi bem aqui, lendo isso, que mais uma vez, eu fiquei muito constrangido com essa declaração, de que apesar de mim, Deus manifestou um grande amor por mim. E eu fico a pensar, Senhor, por que eu? O que o Senhor viu em mim para me amar assim, ao ponto de o Senhor sacrificar o teu unigênito, o teu próprio filho, de mandá-lo para a cruz, e ele entregar a sua própria vida, e o Senhor demonstrando de forma palpável o seu amor para comigo e cada um de nós que fomos alcançados pela sua graça. Quando nós pensamos neste grande amor de Deus, é algo que traz um constrangimento muito grande para nós. A afirmação acerca do amor de Deus causa um grande impacto de fato em nossas vidas. E eu quero pensar com os irmãos sobre isso, para que você, se não ainda refletiu sobre essa realidade, se você não parou para pensar sobre esta declaração tão forte do apóstolo Paulo, quando ele fala sobre esse grande amor de Deus, especialmente nós, em nossa cultura, quando temos um entendimento completamente distorcido acerca do amor. O amor, para nós, ele não passa de um sentimento, de um mero sentimento. Um sentimento que vem, mas também que muitas vezes, com muita facilidade, vai embora. Divórcios acontecem tantas vezes assim, porque o amor que um dia chegou de forma avassaladora nos corações, vai embora de forma avassaladora da mesma forma, e a pessoa diz, olha, já não sinto mais o que eu sentia, eu tenho que ser honesto comigo. Nós agimos assim muitas vezes também, irmãos, quando declaramos que amamos alguém, geralmente amamos alguém, mas que alguém é esse? É alguém que nos quer bem, é alguém que de alguma forma simpatiza conosco. Então é muito fácil amar alguém que simpatiza conosco. Agora, quando você sabe que tem alguém que já puxou o teu tapete, alguém que já te difamou, alguém que já te fez muito mal, como amar uma pessoa como essa? O que a Bíblia está dizendo para nós é que Deus nos amou intensamente, eternamente, apesar de sermos quem nós somos, apesar dos nossos pecados, apesar da nossa própria condição. Essa afirmação do grande amor de Deus, sem dúvida, causa um grande impacto nas nossas vidas. Sabe por quê? Por algumas razões que eu enumero aqui, que nos ajudam a pensar sobre isso. A primeira delas é porque ela tira de nós qualquer senso de mérito. Qualquer senso de mérito. Pelo contrário, há em nós demérito. Há em nós razões suficientes para sermos odiados pelo Senhor, para sermos esquecidos pelo Senhor, para sermos abandonados pelo Senhor, desprezados pelo Senhor. Sem dúvida alguma, há motivos de sobra para que Deus se entristeça conosco e consequentemente se afasta de nós. Não há mérito algum. E Paulo está apontando para um tempo em que aqueles seus irmãos da fé
ainda não faziam parte daquela comunidade. Ele se reporta exatamente ao tempo em que eles estavam mortos nos seus delitos e pecados. E Paulo está dizendo: Deus os amou quando vocês estavam nessa condição. Não se iludam em momento algum, achando que vocês contam com o amor de Deus porque vocês são melhores do que os outros. Não pensem que Deus os ama porque vocês são mais simpáticos. Não pensem que Deus ama a cada um de vocês porque vocês têm uma vida moral ilibada, porque vocês são filantropos, vocês ajudam ao próximo, vocês chegam até a distribuir cestas básicas do Natal. É gente boa, gente boa. Alguns se chamam de amigos da fé. Não, eu não tenho nenhum compromisso com a igreja, com a religião, creio em Deus, eu sou um amigo do Evangelho. Não, nada disso. O Senhor nos amou apesar dos nossos pecados. O Senhor nos amou apesar de quem nós éramos, sem que nós merecêssemos absolutamente nada. Ele olhou para nós e derramou sobre nós a sua graça, transformando completamente a nossa vida, sem mérito algum. Nada fizemos para merecer, gesto nenhum fizemos em direção a Deus. E assim como o apóstolo Paulo, nós nem sequer queríamos a Deus. Paulo era o inimigo da fé. E há quantas pessoas que têm dado seu testemunho por aí, que diziam: olha, eu era inimigo da fé, eu abominava a igreja que tinha perto da minha casa. Eu vi certa feita os homens conversando, e eles diziam assim: olha, eu estou para aguentar, porque perto da minha casa, parede com parede, tem uma igreja, eles cantam lá, e aquilo incomoda, eu estou para entrar lá e acabar com esse negócio. Eu disse: meu Deus, olha como é que pode. Há quantas pessoas que não foram alcançadas quando planejavam tirar suas próprias vidas? Há quantas pessoas que não foram alcançadas quando estavam pensando em algo completamente diferente do que estão vivendo atualmente? Porque o Senhor transformou. Esta declaração feita aqui: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus não nos ama porque nós cumprimos os mandamentos. Há pessoas que pensam assim, que a nossa salvação está atrelada ao cumprimento de mandamentos. Ninguém, absolutamente ninguém, é capaz de cumpri-los fielmente, plenamente, o tempo todo. Jesus os cumpriu por nós. A sua morte foi substitutiva. A morte era para ser nossa. Ele nos alcançou com a sua graça, satisfazendo todas as exigências do Pai. Então, quando a gente ouve uma declaração como essa, ela causa em nós um impacto muito grande. Por quê? Porque ela tira de nós qualquer senso de mérito. O profeta Isaías diz que as nossas justiças diante de Deus, elas são como trapos de imundície. Aquilo que você pensa que vale alguma coisa, porque você está servindo a Deus, não vale nada. A sua justiça, a nossa justiça, aquilo que a gente pensa que é justiça aos olhos de Deus, são como trapos de imundícia. Então esse amor de Deus por nós é muito grande. Isso serve para a gente pensar um pouco: meu Deus, eu não tenho mérito nenhum, e ainda assim o Senhor me abençoou. Eu conversava com uma pessoa certa feita, tentando explicar isso. Eu dizia a ela: olha, pense em alguém que tem uma determinada quantia, uma boa quantia. Ele recebeu uma grande herança, uma fortuna, e agora ele quer tirar uma parte desse valor, e ele quer entregar esse valor para alguém,
ele quer presentear alguém. Ora, o mais lógico é que ele procurasse um parente mais chegado, um amigo mais chegado do que irmão, um vizinho que o ajudou, quem sabe em algum momento. Então, ele gostaria de dar, talvez para uma pessoa como essa. Alguém podia dizer, não, ele vai dar, não é para alguém que fez algum favor para ele. Ele vai dar para alguém que não lhe fez nada, para um ilustre desconhecido. Ele vai ficar em pé na rua, a primeira pessoa que passar, numa rua que ele não é a dele, a primeira pessoa que passar, desconhecida, ele vai dar para essa pessoa. Seria isso então, essa graça de Deus? Eu dizia, ainda não é. É como se essa pessoa afortunada fosse dar parte da sua herança, de alguma coisa muito valiosa, não simplesmente para alguém que não lhe fez mal nenhum, mas ele procurar aquele que mais o prejudicou na vida, aquele que o feriu, que machucou, que rasgou, dilacerou o seu coração, que comprometeu a sua caminhada. Aí ele chegar exatamente para esse alguém e dizer, olha, é para você que eu quero entregar. Mas por quê? Não tem porquê, porque eu decidi fazê-lo. Foi exatamente o que o Senhor fez por nós. Nós éramos inimigos, nada merecíamos, estávamos mergulhados no nosso pecado, éramos fracos, não tínhamos como caminhar em direção ao Senhor, e Ele nos amou eternamente, a despeito da nossa impiedade, dos nossos pecados. Ainda assim, Ele nos contemplou com a bênção do seu amor, mandando Jesus morrer por nós. Eu pergunto a vocês, meus irmãos, isso não nos constrange? Você não se constrange ao saber que Deus te ama, apesar de quem você é, dos pecados secretos que povoam a tua mente, as tuas atitudes reprováveis, a tua infidelidade tantas vezes para com o Senhor, a tua negligência para com a obra de Deus, e a despeito de tudo isso, você ainda ser amado por esse Deus maravilhoso? Isso não te constrange? Essa afirmação de que Deus, do grande amor de Deus, ela traz um grande impacto para a nossa vida, não somente porque ela tira de nós qualquer senso de mérito. Em segundo lugar, porque ela desperta em nós um profundo senso de gratidão. Você agora não somente reconhece que não merece, que tudo é favor de Deus, mas agora o seu coração se enche de uma gratidão muito grande para com esse Deus. Você agora já não contabiliza mais os tropeços, você já deixa de ser um murmurador da vida, alguém eternamente insatisfeito. Você conhece alguém assim? Você conhece alguém assim? Você tem algum parente assim? Mora alguém na tua casa assim? Está o tempo todo insatisfeito? É como se o tempo estivesse todo o tempo nublado. Aquele que foi favorecido por esse amor de Deus, ele passa a ter uma percepção da vida completamente diferente. Nasce no seu coração um senso de profunda gratidão, porque até mesmo em meio às mais duras crises, aos mais sérios problemas, ainda assim, ele abre essa boca para dizer, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. O dia foi difícil, é verdade. Tive problemas, Senhor, lá no meu trabalho. Estou chegando aqui tão chateado, tão decepcionado, tão aborrecido, tão contrariado. Mas eu te dou graças, Senhor, porque eu sei que eu não estou sozinho, porque eu sei que o Senhor me ama com amor eterno. O Senhor resolveu me amar, isso me basta. Paulo tinha esse senso de gratidão. Paulo havia no seu coração esse sentimento. Quando ele escreve a sua primeira carta aos Tessalonicenses, ele diz assim no capítulo 5, em tudo dai graças. Pense nisso, em tudo dai graças, em tudo dai graças, até naquilo que você não entende.
Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco. Agradeça, mesmo sem entender porquê. Diga: Senhor, muito obrigado, eu não sei o porquê isso. Eu estou triste, Senhor, mas eu louvo o teu nome, porque mesmo que tenham me pisado, mesmo que tenham me ferido, mas eu posso contar com o teu amor. O salmista, no Salmo 136, lá no primeiro verso, ele inaugura o salmo dizendo: rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom. Abram os seus lábios e digam para Deus: muito obrigado, Senhor, pelo meu dia. Muito obrigado, Senhor, pelas coisas que aconteceram. Muito obrigado, Senhor, pelo alimento posto à minha mesa. Muito obrigado, Senhor, porque eu fui e voltei para a igreja em paz, estou aqui com a minha família. Muito obrigado, Senhor. Essa declaração aqui, ela desperta em nós um profundo senso de gratidão para com aquele que nos amou eternamente, quando nós ainda estávamos mergulhados no nosso pecado. Essa declaração, irmãos, essa afirmação acerca do amor de Deus, ela causa um impacto muito grande nas nossas vidas, não somente porque ela tira de nós qualquer senso de mérito, fica claro isso aqui, não somente porque ela desperta em nós um profundo senso de gratidão, que era o que acontecia na vida do apóstolo Paulo, mas porque ela também gera em nós um ininterrupto senso de serviço, de nos dedicar ao Senhor nosso Deus. E é fantástico o pensamento, por exemplo, dos reformadores do século XVI, quando eles falam acerca do trabalho, quando eles fazem uma interpretação acerca do trabalho como bênção de Deus. Trabalho, se você fizer uma pesquisa, a etimologia da palavra tripalium, né? Trabalho, tripalium, que era um instrumento de tortura. O trabalho era visto, e ainda por certos segmentos na nossa sociedade, é visto como elemento de tortura. As pessoas trabalham, então tem que diminuir mais o trabalho, porque as pessoas não merecem trabalhar. O homem foi feito para o ócio, ganhar a vida com menos esforço possível. E havia uma época em que, naquele tempo, na Idade Média, onde se entendia que o trabalho que era consagrado a Deus, que era um trabalho abençoado por Deus, era o trabalho do sacerdote. Esse era um trabalho sagrado. Então o ministério do sacerdote é um ministério sagrado, mas do engenheiro, Zeca, não, do médico, não, do representante comercial, nem pensar. Mas eles dizem: não, todo trabalho, ele é sagrado, ele promove, quando ele visa promover o bem do outro. É o médico que cuida do paciente, daquele que chega muitas vezes triste, abatido, sem esperança, ele é tratado ali. É do vendedor que atende muito bem o seu cliente. É do professor na sala de aula que entende que ele não está ali apenas para jogar conteúdo na cabecinha daqueles que estão ali, mas que aquilo ali é algo de Deus. Ele está contribuindo de alguma forma para o crescimento de alguém. No meio empresarial não é diferente, especialmente quando ele entende que a sua prosperidade, ou da sua prosperidade, vai depender a prosperidade de muitas famílias. Aí ele trabalha, ele cresce, mas com ele crescem aqueles que estão juntos também. É esse entendimento abençoado que tudo depende de Deus, que tudo é para a glória de Deus. Eu vivo para a glória de Deus e sirvo ao meu Deus, não somente quando eu estou na igreja cantando ou desenvolvendo algum trabalho, algum ofício, mas eu sirvo ao meu Deus no exercício pleno das minhas funções laborais, no meu trabalho, no dia a dia. Eu sou instrumento de Deus aonde quer que eu esteja. Então esse grande amor de Deus desperta em nós esse senso ininterrupto de serviço, de dedicação, de consagração a Deus. Paulo estava exatamente falando acerca desse amor, para que as pessoas pudessem entender a dimensão
incalculável desse amor de Deus, para que elas pudessem viver para a glória de Deus. O culto que nós prestamos é um serviço a Deus. Nós não assistimos culto, nós cultuamos a Deus. Você não veio assistir um culto, eu vou assistir um culto lá na igreja do Calhau. Não, você veio cultuar a Deus na igreja do Calhau. Você está aqui como um adorador, prestando um serviço de adoração a Deus. Por isso, temos que fazê-lo da melhor maneira possível. Os detalhes no culto são importantes. Os detalhes. Porque nós estamos fazendo para quem? Para o Senhor. Mas quem é esse Senhor? Quem é esse incomparável Senhor, Daniel? É esse que nos alcançou com esse amor imensurável, incalculável. O amor de Deus é grandioso. Deus prova o seu próprio amor para conosco. Ele prova, ele demonstra na prática que amor não é sentimento, com atitude concreta. Ele demonstra isso, o quanto ele nos amou, pelo fato de ter Cristo, o nosso Redentor, morrido por nós, sendo nós, olha aí, ainda pecadores. É dizer para Deus: Senhor, eu estou aqui para te exaltar, eu estou aqui para prestar um culto ao Senhor. Eu não posso ficar silente, eu não posso ficar indiferente, eu não posso ficar brincando nesse momento, porque eu estou aqui, Senhor, para adorar o Senhor na beleza da tua santidade, como alguém cujo coração está cheio de gratidão ao Senhor. E eu estou aqui para te dizer: muito obrigado, meu Deus, muito obrigado por me amar eternamente e por provar este amor através da morte de Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Que Deus, meus queridos irmãos, Ele possa encher os nossos corações de uma alegria muito grande por pertencermos a Deus. Que você possa voltar para o seu lar sabendo que Deus te ama, mas te ama de uma forma incomparável, incalculável. Ele te encontrou quando você não o queria, quando você nem sequer pensava. Você não tinha nem nascido, o teu nome já estava escrito na palma da sua mão. E da mão de Deus, ninguém pode nos tirar. Das mãos do Senhor, ninguém pode nos tirar. Porque Ele é quem nos sustenta. O amor dEle por nós é tão grande, que com esse amor Ele nos alcançou. Com este amor, Ele nos sustenta, preserva nossas vidas. E com este mesmo amor, Ele haverá de nos receber na glória eterna, nas moradas celestiais. Que Deus nos abençoe e que o amor desse Deus possa impactar as nossas vidas. E eu queria, concluindo esta mensagem, convidar os meus irmãos para que nós possamos cantar. Vamos lá, meus queridos. Nós vamos cantar uma música que fala sobre o amor de Deus. O título da